E agora vamos falar do uso da voz. A voz é outra ferramenta do orador, que, como o Cristiano comentou aí no início, ninguém gosta de escutar a sua própria voz. Não sei se foi o Cristiano ou se foi o Fernando agora, mas alguém falou aí no início que a gente não escuta a nossa voz da forma verdadeira porque nós ouvimos dentro da nossa caixa e as pessoas escutam de fora. Então, aquela voz que vocês escutam lá no WhatsApp é a voz verdadeira de vocês. Infelizmente, sinto informar, mas é aquela lá, não tem como mudar. Então, acostumem-se com a voz de vocês. E a voz, ela tem diversas ferramentas que podem ser usadas e que exige, primeiramente, uma boa respiração. Quem não sabe respirar vai ter dificuldade de falar e vai demonstrar nervosismo na hora que estiver falando. Então, precisa praticar muito, perceber muito. Observem na hora que vocês estiverem gravando, se vocês estão com a respiração aqui em cima, vocês vão perceber rapidamente que vai soar nervosismo, vai ficar cortando as palavras. Então, é importante vocês respirarem corretamente para não demonstrar nervosismo na hora da apresentação. Por quê? Porque é a respiração que vai fazer surgir o som. O som, ele é produzido quando o ar, ele passa pelas nossas pregas vocais. Nós não temos cordas vocais, nós temos pregas, porque quando fala corda, parece que é um monte de cordinha, né? E na verdade não. Na verdade são pregas. Sabe quando nós enchemos um balão, uma bexiga, e puxamos, e ele sai um som bem agudo? É exatamente isso que acontece dentro de nós. Nós temos pregas que elas se movimentam muito rapidamente e quando o som passa por essas pregas, ele produz quando o ar, desculpa, passa por essas pregas, ele produz um som que nós modulamos com os músculos da nossa boca, como a língua, os lábios, com a nossa articulação das mandíbulas. Então, é muito importante que vocês saibam se ouvir para perceber se tem algum vício em relação à fala, à dicção. Pelo pouco que eu conversei com vocês aqui, não vi ninguém que tem necessidade de fonoaudiólogo, que tem problema de dicção muito sério, que necessite de um fonoaudiólogo. Caso alguém queira ir no fonoaudiólogo, eu vou mandar no e-mail, quando eu for mandar a apostila e tal, tem uma professora da Nova Acrópole que é fonoaudióloga, que eu indico que ela faz um trabalho bem legal, ela atende online, caso vocês precisem. Mas assim, eu não vi ninguém que tenha essa necessidade. Mas às vezes você quer melhorar a sua dicção, vencer algum sotaque, se você quer tirar o sotaque, você pode fazer isso com o fonoaudiólogo, ou aprender a usar melhor a voz, principalmente quem trabalha como professor, que chega no final do dia e está sentindo dor na garganta, talvez seja bom você ir no fonoaudiólogo para fazer alguns exercícios para você não ter nenhum prejuízo, porque existem doenças das pregas vocais, né? Como os famosos calos vocais e outras coisas. Então, quem quiser ir fazer uma consulta, achar que é interessante, tem uma fonoaudióloga para indicar, e alguns exercícios que vocês podem fazer, como, por exemplo, ler de vez em quando uma notícia do jornal, uma página de um livro, com alguma coisa na boca assim. Porque aí você vai forçar os seus lábios a se movimentarem de uma forma diferente. Demóstenes, que foi o maior orador da Grécia, dizem que ele treinava com algumas pedrinhas na boca, para forçar bastante a língua, os lábios, para ele conseguir ter uma dicção melhor. Então, são alguns exercícios, né? Pode ser o dedo também, que vocês podem usar. De vez em quando, fazer o A, e até cada vogal até soltar todo o ar dos pulmões. Isso ajuda a aquecer a voz. Fazer o trrr também ajuda a aquecer a voz. Não pigarrear, sabe? Não faça isso. Isso é péssimo para as pregas vocais. Isso machuca muito as suas pregas vocais. Uma forma de você se aliviar do pigarro é fazer o som do Kiko.
Isso ajuda. E também evitar alimentos que são derivados do leite antes de fazer uma apresentação em público, porque alimentos derivados do leite geram pigarro, iogurte, chocolate, o próprio leite, queijos, pode gerar um pouco de pigarro. Então, evitar esse tipo de alimento antes de apresentações importantes e comer maçã. A maçã, ela limpa os dentes, as pregas vocais, ela é adstringente. Então, ela ajuda a limpar esse pigarro, ajuda a tirar essa parte também. Então, quem quiser se precaver e ter uma boa saúde vocal antes de fazer uma apresentação, principalmente, evitar esse tipo de coisa, evitar bebida alcoólica e evitar tabaco também, que são coisas que atrapalham muito o uso da voz. O Henrique comentou aí, trava-língua. Na apostila de vocês tem uma lista de trava-língua para vocês fazerem e perceberem quais são os fonemas que vocês têm mais dificuldade na hora de falar. Tem um monte lá para vocês exercitarem. Perguntas até aí? Eu tenho uma pergunta sobre cumprimentos. Você falou, né, de preparar a apresentação do oi ao tchau. Hoje em dia, né, cada vez mais as pessoas estão sendo cada vez mais inclusivas com a diversidade e tentar fazer com que as pessoas realmente se sintam pertencentes ali. E muitas palestras que eu participei, eu vi muito o orador de falar boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos, e aí começa já logo no cumprimento, já pode direcionar algum tipo de mensagem. O que você pensa sobre isso? Se mais pessoas aqui têm dúvidas quanto a isso, né, diante de uma plateia bem diversa, como seria politicamente correto a gente fazer essas saudações assim? Eu penso que depende muito do ambiente onde você está, vai depender do público. Dependendo do público que você está, se você fizer falar isso, vai gerar rechaço. Se você falar isso, vai gerar esse acolhimento, né, da diversidade. Então, vai depender muito do seu ambiente. Por isso que nós temos que conhecer o nosso público. Porque hoje isso não é bem aceito em todos os ambientes, então vai depender. Esse tipo de assunto, né, é legal você falar isso, né, assuntos polêmicos, relacionados à política, a ideologias, isso nós temos que tomar muito cuidado, porque pode gerar uma receptividade muito grande ou um rechaço muito grande, dependendo do ambiente onde você está. Então, por isso que é importante vocês conhecerem bem o público de vocês e evitar polêmica, evitar conflitos. Isso é muito interessante no nosso canal do YouTube, porque nós falamos de coisas às vezes complexas, né? E eu acho muito engraçado que às vezes tem pessoas de duas ideologias completamente diferentes brigando nos comentários, mas as duas concordando com a professora Lucilena. Eu acho super engraçado. Por quê? Porque a mensagem que ela está passando está para além das ideologias, né? Porque a Nova Acrópole, nós não seguimos nenhuma ideologia, nem de direita, nem de esquerda, a gente não concorda com nenhum tipo de ideologia. Nós gostamos de falar da causa, das questões humanas mais profundas que estão para além disso. Então, é muito engraçado porque a gente vê isso acontecendo direto. Então, tentar levar para um ponto eu não gosto nem da palavra neutro, porque fica parecendo que é um ponto que você não se preocupa com essas coisas, mas um ponto em que é um ponto humano onde todo mundo se identifica. Claro, se você se der abertura para você falar de algo que você se identifica, que você sabe que o público vai receber bem, ok, mas isso vai depender muito do público, do ambiente onde você está falando.